Olá, meu nome é Gabriela, faço parte da turma de terceiro mecânica e hoje eu e meu grupo iremos fazer uma apresentação sobre manutenção mecânica e soldagem. Os integrantes desse grupo são Adnilton Júnior, Cauã Richard, Gabriela Barbosa e Maicon César. Antes de tudo, irei falar sobre o conceito de materiais. Para a ciência, um material é qualquer conglomerado de matéria ou de massa. Na engenharia, um material é uma substância ou uma propriedade, podendo ser mecânica, elétrica, óptica, térmica ou magnética. Os materiais sólidos têm sido convenientemente agrupados em torno de 3 classificações básicas: metais, cerâmicos e polímeros. Essa classificação está baseada principalmente na composição química e na estruturação atômica dos materiais. A maioria dos materiais se encaixa em um ou outro grupamento distinto, embora existam alguns intermediários. Esses materiais intermediários exigiram a criação de outros 3 grupos adicionais, mas não menos importantes. São eles compósitos, semicondutores e biomateriais. Materiais metálicos têm por sua característica o brilho, mas também são bons condutores de energia, calor e eletricidade. Isso deve ao fato de eles não serem interligados por uma única molécula principal, ou melhor, seus átomos não estão ligados diretamente nessa molécula. Assim, eles são de elemento não localizado. Também podem ser formadas com eles as ligas metálicas, estas que, se bem associadas, têm uma grande plasticidade e resistência quando o material está pronto. Plásticos são um grupo de materiais geralmente sólidos obtidos a partir de um processo de polimerização, ou seja, também são chamados de polímeros por causa disso. A maioria dos polímeros são compostos de hidrogênio e carbono e têm sua origem orgânica, com ligações covalentes. A lã, madeira, couro e a seda e algodão são outros exemplos de materiais derivados de polímeros naturais. As proteínas, enzimas, os amidos e as celuloses são outros exemplos de polímeros também a ser considerados naturais. O material cerâmico possui sua estrutura cristalina e mais complexa do que a dos demais materiais. Com o número de elétrons livres e pequenos, tem uma dificuldade elevada de condutividade elétrica, por isso é um bom material isolante. Ele também tem uma grande fragilidade, porém sua dureza é alta e isso compensa, fazendo assim um bom material para situações abrasivas. O material composto ou compósito, como o próprio nome já sugere, ele obtém vários elementos dentro dele, uma matriz organizando as posições dos de reforço e assim conferindo também a estrutura principal do elemento final, ou produto final. Agora irei falar um pouco sobre a resistência dos materiais. A resistência dos materiais é a capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada, em função do processo de fabricação do material, de modo que os cientistas envolvidos aplicam vários processos para alterá-las. Devido ao profundo conhecimento sobre o assunto, a manipulação da resistência dos materiais pode ser feita de maneira perfeitamente quantificada e qualificada. Apesar disso, alterar essa resistência pode significar perder alguma outra propriedade mecânica. O maior objetivo da área do estudo da resistência dos materiais é aplicar o conhecimento na produção e utilização de peças com um determinado papel a cumprir. Para tanto, é fundamental conhecer os limites de cada tipo de material, descobrindo assim até onde é possível manipulá-los. A ciência da resistência dos materiais depende muito de uma total certeza na obtenção de seus resultados, uma vez que qualquer erro, por menor que seja, pode significar prejuízos gigantescos depois. E isso é ainda mais sério se considerarmos que vidas podem ser colocadas em risco por cálculos mal feitos. Bom, já que agora estamos apresentando sobre materiais, eu não poderia deixar de falar sobre o diagrama de ferro-carbono. O diagrama de fases serve para um melhor entendimento dos fenômenos que alteram a microestrutura dos aços e ferros fundidos. Permite também analisar as transformações alotrópicas do ferro e a influência do carbono sobre essas transformações. Este diagrama trata das ligas ferro-carbono, para teores de carbono desde 0 até 6,7%. Esse último é o valor correspondente à composição de cementita. Acima de 4,5% de carbono, as ligas de ferro-carbono apresentam poucas aplicações.
Nas aplicações mais gerais, são utilizadas ligas de ferro e carbono, geralmente denominadas aços não ligados ou, por causa da produção em larga escala, aços comuns. São vendidos com base em sua resistência mecânica e não conforme sua constituição química. Contém pequenos teores, inevitáveis e às vezes até desejáveis, de outros elementos tais como manganês e silício, e não necessitam de nenhum tratamento térmico especial após a laminação ou forjamento, exceto um eventual recozimento. Estes aços comuns têm grande aplicação na construção civil em geral, em estruturas de aços, na indústria naval e na aplicação de tubos. Aços não ligados ou pouco ligados, que são comercializados de acordo com sua composição química, têm elementos de liga adicionados ao metal em fusão, com estreita tolerância de teor e necessitam de um tratamento térmico para melhorar suas propriedades. São designados como aço de qualidade e aplicados, por exemplo, na construção de máquinas e veículos. Aço nobre é a denominação dada aos aços ligados que são produzidos e controlados com alta precisão e atingem um alto grau de pureza química e uniformidade das propriedades. Exemplos de aços nobres são aços ferramenta, aço resistentes à corrosão e aço com alta resistência à oxidação. And não é o fim. Na verdade, esta é a sigla END, que identifica os ensaios não destrutivos. Ensaios não destrutivos são técnicas utilizadas na inspeção de materiais e equipamentos sem danificá-los, sendo executadas nas etapas de fabricação, construção, montagem e manutenção. Os END estão entre as principais ferramentas do controle de qualidade de materiais e produtos e são amplamente utilizados nos setores de petróleo, petroquímico, químico, aeroespacial, siderúrgico, naval, eletromecânico e de papel e celulose, entre outros. Eles contribuem para a qualidade de bens e serviços, redução de custos, preservação da vida e do meio ambiente, sendo fator de competitividade para as empresas que os utilizam. Os END incluem métodos capazes de fornecer informações a respeito do teor de defeitos de um determinado produto, das características tecnológicas de um material ou ainda da monitoração da degradação em serviço de componentes, equipamentos e estruturas. A principal ferramenta do ensaio visual são os olhos, importantes órgãos do corpo humano. O ensaio visual é o ensaio executado por uma série de inspeções visuais sobre a superfície dos objetos avaliados. Dessas inspeções visuais é gerado um laudo sobre a aparência da superfície, formato, dimensões, descontinuidades grosseiras sobre as mesmas. O cuidadoso exame visual nos fornece informação referente à necessidade de prosseguimento dos ensaios não destrutivos por outros métodos. O ensaio visual dos metais foi o primeiro método de ensaio não destrutivo aplicado pelo homem. É com certeza o ensaio mais barato usado em todos os ramos da indústria. Assim, a inspeção visual exige uma definição clara e precisa de critérios de aceitação e rejeição do produto que está sendo inspecionado. Requer ainda inspetores treinados e especializados para cada tipo ou família de produto. Um inspetor visual de chapas laminadas não poderá inspecionar peças fundidas e vice-versa, sem prévio treinamento. A sociedade de manutenção é um meio ainda muito utilizado para prolongar a vida útil das peças de máquinas e equipamentos. Ela promove a economia para as indústrias, pois reduz as paradas de máquinas e diminui a necessidade de se manter grandes estoques de reposição. Fabricar um grande componente ou importá-lo demanda tempo, e equipamento ou máquina parada por um longo período significa prejuízo. Situações problemáticas como essas são resolvidas pela soldagem de manutenção, que tem como objetivo principal agir com rapidez e eficiência para que o equipamento e máquinas danificadas voltem a funcionar para garantir a produção. A soldagem de produção é realizada dentro de condições favoráveis, isto é, as especificações são determinadas, os equipamentos apropriados encontram-se disponíveis, a composição química do metal de base é conhecida, bem como os parâmetros em que se deve trabalhar. É na soldagem de produção que são preparados corpos de prova soldada, com parâmetros adequados. A seguir esses corpos de prova
são submetidos a testes destrutivos para confirmar as características mecânicas das juntas soldadas. Devido principalmente às altíssimas temperaturas envolvidas, o processo de soldagem produz imperfeições que podem ser agrupadas em 4 categorias. Imperfeições dimensionais na solda. As medidas de uma solda composta de um ou mais passes podem apresentar diferenças em relação aos valores nominais. As principais grandezas da geometria da solda são a penetração, a largura, o reforço, a perna da solda, a convexidade, a concavidade e a garganta teórica. Imperfeições dimensionais na peça soldada. Este tópico se refere às imperfeições causadas pelo processo de soldagem. A simbologia de soldagem diz respeito à representação gráfica de todas as informações que são necessárias ao desenvolvimento do trabalho dos profissionais da área. Os consumíveis de soldagem são definidos pela terminologia de soldagem como todos os materiais empregados na deposição ou proteção da solda. Exemplo de consumíveis são eletrodos revestidos, as varetas, os arames sólidos tubulares, os fluxos, os gases e os anéis consumíveis. Para atender com eficiência a necessidade de cada aplicação, o fornecedor dispõe de diversos tipos de consumíveis de soldagem. São de ampla utilização na indústria, como os eletrodos revestidos, arames tubulares, arames MIG e varetas TIG. TIG, MIG e MAG. A soldagem TIG é um processo de soldagem a arco elétrico de um eletrodo não consumível de tungstênio, com uma peça de fusão de proteção gasosa, com acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma de um arame bastante fino. O processo MIG, metal inerte gás, e MAG, metal ativo gás, vem do processo de soldagem arco elétrico e é muito popular hoje nas indústrias, mesmo fazendo parte do processo de soldagem arco elétrico. Ele não possui seu eletrodo revestido. A alimentação do eletrodo é mecânica, sendo assim um processo com maior produtividade. Neste processo de soldagem é utilizada a corrente contínua, CC, e geralmente o arame é utilizado no polo positivo, polaridade reversa. A polaridade direita é raramente utilizada, pois embora proporcione uma maior taxa de fusão eletrodo, proporciona um arco muito instável.